O negócio é o seguinte, tudo começou com a descoberta da magnetita, um óxido de ferro, certo? Um tipo especial de ferrugem. E essa substância, ela tem a característica de naturalmente formar campos magnéticos. Inicialmente nem se sabia por quê. Só se sabia que nos polos de uma pedrinha de magnetita havia uma grande tendência em atrair substâncias. Substâncias fortemente atraídas pelos campos magnéticos, ferromagnéticas. Substâncias fracamente atraídas, paramagnéticas, e fracamente repelidas, diamagnéticas. A classificação das substâncias quanto ao comportamento magnético. Se parte a magnetita ao meio, as duas que sobram continuam com polo sul. Se pendurar a magnetita aqui com um fiozinho no teto, o polo norte, que é magnético, aponta para o polo norte geográfico, que é o sul magnético. Afinal, os opostos, show de bola, muito bem. Nós sabemos também que se pegar esse ímã e esquentar ele demais, vai perder o efeito magnético. A temperatura na qual isso ocorre é o ponto Curie. Ponto Curie é a temperatura na qual a substância ferromagnética perde sua propriedade ferromagnética. Se tu quiser fazer um mestrado em magnetismo, talvez doutorado, lá tu vai estudar que cada substância ferromagnética, quando muda a temperatura, passa a ser paramagnética e depois pode passar a ser diamagnética, certo? Mas esse tipo de pergunta eles não podem te fazer porque faria parte de um mestrado ou doutorado em magnetismo e não faz sentido a gente discutir isso. Mas só pra tu saber, né? Ela perde o ferromagnetismo, não fica nulo, fica ou paramagnética ou diamagnética, dependendo da substância. Só curiosidade. Nós vimos também que se a gente... Aliás, qual é a explicação para cortar o ímã e ele continuar com o polo norte e polo sul mesmo? E isso, quem foi que deu essa explicação de mini ímãzinhos? Começa com V e termina com B. Weber, muito bem. É isso aí, então o ímã ele é composto de mini ímãs elementares. Essa explicação de Weber ajuda a entender o ponto Curie? Ajuda, né? Porque quando aumenta a temperatura, as moléculas vibram mais. E moléculas que vibram mais se desalinham mais umas das outras. E se esses ímãs elementares se desorganizarem, aí a substância perde o comportamento ferromagnético. Então, a ideia de Weber de que a substância é cheia de pequenos ímãs elementares é bom para explicar a inseparabilidade dos polos magnéticos e o ponto Curie. Tudo bem até agora? Nós vimos que tem linhas que representam esse campo magnético e essas linhas não vêm do além, vêm de uma experiência simples com ferro em pó e uma folhinha aqui em cima, né? As linhas de campo magnético, por definição, nascem no polo e penetram no polo sul. Isso aí, nascem no norte e penetram no sul. Vou fazer duas linhas lá em cima também. Elas são infinitas, na verdade. Eu não vou desenhar infinitas. Agora olha só, onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Onde as linhas estão mais afastadas, é menos intenso. E se eu quiser desenhar um vetor campo magnético num determinado ponto, tangencial, eu me encho de orgulho. É isso aí, galerinha, show de bola. Muito bom. Aí a galera começou a fuçar, né? Por que existe esse campo magnético? Da onde que ele brota? E a descoberta ocorreu por acaso. Por acaso, esse sujeito chamado Ørsted foi dar uma aula, disse que era muito empolgado, cara. Foi dar uma aula de circuitinho elétrico e como ele era professor da faculdade, ele levou os circuitinhos elétricos para a galera poder ver o que estava acontecendo. Ele foi lá, levou o resistor, levou a DDP, uma fonte, o resistor é uma lâmpadazinha, aí ele ia lá, acendia, a lâmpada brilhava, botava mais uma lâmpada do lado da outra, acendia, as lâmpadas brilhavam, só que agora menos. Porque aumentou a resistência e aí brilhava menos, ele explicando isso. E naquele dia fatídico dessa aula, ele estava com uma bússola no bolso. Essa bússola estava incomodando ele. Ele, incomodado com a bússola, colocou a bússola do lado da bancada, bem próximo do circuito elétrico. E a bússola apontando para o claro. Mas aí, cara, ele percebeu que quando ele ligava o circuitinho elétrico, a bússola se perdia e não apontava mais para o norte. E ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Se fosse uma pessoa normal, né, ia, dane-se, vou dar minha aula. Mas ele não, ele era um cientista, um gênio, querendo descobrir algo novo. E ele percebeu, opa, esse circuito elétrico está perturbando a bússola. Ele já sabia que a bússola funciona com o campo magnético da Terra. Então ele percebeu que provavelmente o circuito elétrico estava criando um campo magnético que estava interferindo no campo magnético da Terra. Larissa Stephanie. Pessoal, com a experiência
experiência de Oersted, nós podemos concluir que corrente elétrica gera... Isso, corrente elétrica gera campo. Por isso que quando ele ligava o circuito, a corrente que percorria o circuito atrapalhava a bússola. Então a experiência de Oersted mostrou para o mundo que corrente elétrica gera campo magnético, ou ainda, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. É isso aí, é uma característica da natureza. Corrente elétrica, que são cargas elétricas em movimento. Elétrica gera campo magnético. Tá? Experiência de Oersted, simples a ideia, simples. Só que não adianta ficar na teoria, né? Não adianta saber que corrente elétrica gera campo magnético, tem que saber como calcular o campo magnético gerado por uma determinada corrente elétrica. E é isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Eu vou te mostrar como é que se calcula o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Antes de mais nada, é importante a gente visualizar as linhas de campo, tal e qual acontece no ímã, ó. As linhas de campo gerado por um condutor. E a gente começa estudando o mais simples dos condutores, um fio reto. Esse fio reto, vamos supor que a corrente esteja subindo no fio. Para tu conseguir desenhar as linhas de campo, as linhas de campo magnético, é só tu usar a famosa regra da mão direita. Tu pega o fio condutor, com licença, vamos supor que o fio condutor está com a pontinha ali para cima, então a corrente está subindo. Tu pega o fio condutor com a mão direita, por isso que é chamada de regra da mão direita. E o dedão da tua mão direita tem que estar apontando no sentido da corrente. Quando tu pegar no fio com a mão direita, os outros dedos, ó, indicam para onde o campo magnético aponta. Ele é circular e aponta nesse sentido, penetra desse lado do quadro e emerge do outro lado. Como eu estou desenhando, muito obrigado, em perspectiva, ficaria assim, ó. Aqui próximo, linhas circulares mais juntinhas umas das outras, porque o campo magnético é mais intenso. E quanto mais longe, mais afastadas as linhas de campo magnético. Então estão indo lá para trás do quadro, né? E aqui estão emergindo do quadro. E aqui na frente, indo para minha direita. Certo? Lá no fundo, elas estão indo para a esquerda. Eu desenhei em perspectiva. Para ficar mais claro, eu vou fazer a vista superior. Se eu fosse olhar esse fio de cima, tá? Então aqui em perspectiva, aqui vai ser a vista superior. A corrente elétrica agora está saindo do quadro, né? Quando eu quero representar algo emergindo do plano do quadro, a partir de hoje eu vou usar uma bolinha, certo? Um pontinho ali no meio. Então se eu faço um pontinho e escrevo I, tem que saber que o I está saindo. Se eu tivesse feito uma bolinha com um xizinho, o I estaria entrando. Isso é internacional, certo? Em todo o país do mundo a gente usa essa notação para representar coisas perpendiculares ao plano da figura que tu estás usando, certo? Entrando perpendicularmente, saindo perpendicularmente. Aqui está o fio, né? Certo? Regra da mão direita. Pega o fio com a mão direita, dedão no sentido da corrente. Olha lá para onde é que estão apontando as linhas de campo. Aqui próximo são mais juntinhas e quanto mais longe, mais afastado. Girando nesse sentido, apontando nesse sentido de rotação. Beleza? É muito complicado visualizar para onde as linhas de campo apontam? Não. Mas se tu não pegar com a mão direita com vontade, com o dedão para cima, tu não faz. No dia de fazer exercício, não é assim, ó. É assim, ó. Se o cara não estiver fazendo assim com a mãozinha, o cara não está fazendo exercício dessa área. E vai piorar daqui a pouco. Mais mãozinha ainda e mais regra maluca da mãozinha. Então tem que pegar. Tem que pegar com vontade com a mão direita. Pega com a mão direita. Pega com a mão direita. E aí tu vê que esses dedos são as linhas de campo magnético. Tá tranquilo? Tranquilo. E agora, galera, não adianta só saber desenhar a linha, né? Eu quero aprender a calcular o campo magnético. Vamos supor, eu quero calcular o campo magnético nessa posição ali, ó, a uma certa distância do fio. Para calcular esse campo magnético é só fazer o seguinte. μ0, que é uma característica nova pra gente, chamada de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. Permeabilidade, permeável é algo que deixa passar, não é isso? Certo? Permeabilidade magnética mede o quanto o meio deixa o campo magnético atravessar a região. Vezes I, tu concorda que quanto maior a corrente, maior o campo magnético?
Então tinha que ser na parte superior da conta mesmo. Dobrou a corrente, dobra o campo magnético. Não está elevado ao quadrado, né? Triplicou, triplicou. E embaixo eu vou dividir por 2πr. O que seria esse 2πr, será? Tu pode pensar que tu está diluindo o campo magnético numa circunferência, não é isso? Então o campo magnético gerado tem a ver com a corrente e tem a ver com a permeabilidade magnética, quanto o meio deixa passar. E esse campo está sendo dividido em uma circunferência, então eu vou dividir pelo comprimento de uma circunferência, 2πr, certo? A dedução é muito mais complexa que isso, né? Mas... E não, aqui tem que ser fio reto e longo. Se eu entortar o fio, fizer um círculo com fio, já é outra coisa, é uma espira. Eu vou te mostrar já que é volume 6. Ótima pergunta. Galerinha, o que seria o R? O raio. Mas o que representaria na prática o raio? A distância do fio até o ponto em que tu está calculando. É bem isso mesmo. O I é em ampere. O R é em metros. Só o μ0 que é uma coisa nova para ti. O μ0 do vácuo é 4π vezes 10 na menos 7. A unidade do campo magnético é Tesla, então a resposta tem que ser Tesla. É T. Corrente elétrica é ampere, tem que vir na parte de baixo. E metro, para poder eliminar, tá ali, M. Pronto. Tu não é obrigado a saber aquilo por enquanto, né? Mas só por curiosidade eu coloquei as unidades. O que é importante para ti é saber que campo magnético é medido em Tesla. Tesla é a unidade de campos magnéticos. Tesla foi um grande gênio da área, um grande gênio da área. Tesla. Unidade de campo magnético. Unidade de campo magnético. De repente, para ninguém ficar estressado, eu vou fazer um exemplozinho, para te ver que não tem mistério nenhum. E aí, depois do exemplo, havendo mais um tempinho, eu avanço no volume 6, que aqui acaba o volume 5, a teoria do volume 5, ó. Avanço do volume 6 para matar a curiosidade, como é que seria com a espira, se eu enrolar o fio, certo? Vamos que vamos. Final, tá quase acabando. Quase lá. Bota o nomezinho do μ0, qual é o nome mesmo do μ0? Isso, bota ali o nomezinho para ficar chique, permeabilidade magnética.